Questão 24. Mais uma vez vamos substituir o ponto. No caso aqui é 1. Não tenha muita preocupação com esse positivo aqui. Esse positivo, inclusive, ele apenas diz o seguinte, que no final, quando você tiver com o estudo do sinal pronto, a sua observação deve ser à direita do 1. Então não se preocupe com ele agora. Então esse mais aqui não tem nada a ver com positivo. Tem a ver com observe do lado direito do 1. Então trocando o x por 1, 2 vezes 1 é 2. Menos 2 mais 3 é 1. Então o limite aqui é 1. Já no denominador, 1 menos 1, 0. 0 ao cubo é 0. Está aqui a mesma situação. Vamos fazer o estudo do sinal. Então deixa eu colocar uma tabela aqui, como sempre fazemos. Então, colocar o 1 aqui. Okay? Lembrando que essa técnica de resolução é apenas quando em cima não dá 0 e embaixo dá 0. Bom, então, esse numerador aqui vai ser positivo. Esse positivo é exatamente o sinal desse limite. Já o denominador, a gente vai ter que fazer o gráfico dessa função. E aí vamos pensar numa coisa. Você sabe como é o gráfico da função y igual a x ao cubo? Esse gráfico é um gráfico bem popular. É fácil você verificar com uma tabelinha de valores. O gráfico da função x ao cubo, ele é mais ou menos assim. Tem esse formato aqui. Então esse aqui é o gráfico da função x ao cubo. Bom, mas é claro que não é esse o gráfico que nós queremos. Okay? O gráfico que nós queremos é este gráfico transladado. Nosso gráfico vai ser assim. Note que a função x ao cubo, ela se anula quando x é 0. Então, o que acontece? Quando x é 0, a função zera também. Né? 0 ao cubo é 0. Aí você tem o ponto 0, 0. Ou seja, essa função x ao cubo, ela se anula, ela toca o zero exatamente para x igual a 0. Este fenômeno na nossa função ocorre quando x é 1. Então, em vez de tocar o eixo x aqui no zero, o nosso gráfico vai tocar o eixo x, então é como se fosse uma translação desse gráfico. Vai fazer uma movimentação aqui. Então, em vez de passar pelo zero, ele passa pelo 1. Ok? Então, o nosso gráfico ele é algo assim. E aí é fácil ver agora o sinal. Observe que o gráfico vem lá de baixo, né? Vamos dizer assim. Então aqui a função é negativa. Aí ela zera e vai lá para cima. Então passa a ser positiva. Então muda de menos para mais. Então, na nossa tabela, vou colocar aqui denominador. O nosso denominador, à esquerda do 1 é negativo e à direita do 1 é positivo. Fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Bom, agora, isso aqui é o sinal da função. Bom, agora você vai olhar. O que você quer? Você quer o comportamento dessa função com x próximo de 1 pelo lado direito. Então você vai olhar para o lado direito. No lado direito, deu mais. Então a resposta vai ser mais infinito. Então, recapitulando. Esse sinal de mais aqui indica que no final do estudo do sinal, você vai olhar exatamente qual é o sinal que está à direita do 1. Então, qual é o sinal que está à direita do 1? Positivo. Então a resposta é mais infinito.